Vamos lá. Depois da atividade com bola padrão em cima de conceitos e não da formação de um time titular, Paulo Souza chamou Andréas Pereira para uma conversa particular de 15 minutos. São boas as chances do jogador formar a dupla de volantes com João Gomes, assim como Rodinei entra na vaga de Mateuzinho. Fabrício Bruno, importante, hein? Fez tratamento na lesão do pé e será avaliado nesse sábado, mas a tendência é que entre em campo. Desta maneira, o provável Flamengo para a decisão do Carioca tem Hugo, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Rodinei, João Gomes, Andréas Pereira e Bruno Henrique. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Eu acho que aí estão colocando o Bruno Henrique pela ala esquerda, né? Bom, primeiro, Alan, e esse bate-papo aí do Paulo Souza com o Andréas Pereira? Será que tem a ver com a proposta que ele teria recebido do PSG, uma possível saída do Flamengo, ou será que já foi direto porque ele quer do Andréas no jogo de amanhã? Eu temo que seja o que ele quer do Andréas no jogo de amanhã, porque assim, Rafa, ele não foi chamar o cara para falar sobre a proposta, se existe, porque se essa proposta existe, irmão, alô nação, eu não sou da igreja não, né? Mas alô nação é para glorificar de pé. É para mandar a caixa de bombom, camisa do Flamengo para os caras lá. Porque se os caras vão... E assim, eu falei isso ontem, Rafa. Isso é cortina de fumaça. Isso é pegadinha para acelerar o Flamengo no processo de compra. Irmão, o que o Andréas Pereira faz e tem feito pelo Flamengo não dá para que nenhum outro clube da Europa possa se encantar por ele. Para que nenhum outro clube da Europa possa estar tentando fazer uma pressão para comprá-lo em definitivo. Isso é coisa, sabe? Me ajuda a te ajudar, irmão. Quer mentir para mentiroso? Arruma outro para mentir, que nego escuta. Tem um maluco aí que eu conheço, que gosta da mentira, aceita a mentira fácil, mas não dá. Não dá para aceitar. E que o Arão não está jogando nada, eu concordo. Que não dá para a gente iniciar com o Arão, eu também concordo. A pergunta apenas que eu faço é: cadê o Thiago Maia? O que houve com o Thiago Maia? Não seria um jogo para talvez o Thiago Maia, né, jogar ao lado do João Gomes? Porque o Andréas, ele também não entrega defensivamente, Rafa. Ele só cerca, ele não dá combate. Ele não vai conseguir, né, ao meu ver, e que talvez me surpreenda, queime a minha língua, contribuir para o jogo de amanhã, que é um jogo fundamental, decisivo, que vai ter uma pitada de pressão muito grande e que a gente vai pegar uma retranca ainda maior do que a gente pegou no primeiro jogo. E olha só, e talvez, né, eu acho que a chance é mínima, eu confesso, a gente vê, né, um time que não tem hoje, o Fluminense sempre foi um time de bastante velocidade. O time que o Abel tem mandado a campo, Rafa, não tem essa velocidade. O William Bigode, de todos, é o mais veloz. Cano, Ganso, desculpa, velocidade zero ali, velocidade zero. Eu acho muito pouco provável que ele venha com um cara mais veloz ali para tentar surpreender ali no contra-ataque no primeiro tempo. Mas as mexidas do Abel Braga, para mim, já são desenhadas. Ele vai tentar conter o ímpeto, né, trabalhar com a parte emocional do torcedor rubro-negro e da pressão lá no estádio, para poder, no segundo tempo, tentar, né, conquistar mais um golzinho da forma que o Fluminense vem ganhando o Flamengo seguidamente. Tá? Essa é a estratégia. Então, o Flamengo vai ter que mudar. O Flamengo vai ter que trabalhar. E o que você acabou de ler no GE é a probabilidade do Flamengo enfrentar o Fluminense amanhã, com quais jogadores seriam. Vamos lá. O Hugo no gol. É ele. Diego Alves, para mim, né, só joga se o Hugo tiver, e talvez o menino da base também esteja com dor de barriga. Talvez o Diego Alves entre. Dado o que a gente ouviu aí também de bastidores. Aí a gente tem a volta do Fabrício Bruno. Isso é positivo. A gente tem o Davi Luiz e aí do lado o Felipe Luiz, que também está começando a merecer umas criticazinhas, tá? Porque por mais que o Léo Pereira tenha errado também bizonhamente, aquela bola ali era para ele ter zunido a bola lá na Norte. E ele acabou entregando ali também junto com o senhor Léo Pereba, que eu já falei desde a chegada desse merda dentro do Flamengo. Voltando aqui, Rafa, né? A gente pega um João Gomes, que é titular absoluto, incontestável, o melhor jogador do Flamengo hoje, e
um cara que tem que jogar ao lado dele. Quem seria esse cara? A manutenção do Everton Ribeiro não me agrada. Vou ser muito franco. O Everton Ribeiro não está conseguindo criar nada. O Everton Ribeiro talvez seja o principal jogador para fazer com que o Flamengo se torne um arame liso. Ficar girando bolinha de um lado para o outro. A entrada do Rodinei, acreditem, eu estou falando isso, acreditem. Né? Clipem aí, porque agora está podendo clipar. Para mim, me anima. Porque o Mateuzinho tá uma desgraça, tá uma tiriça. E tá queimando a minha língua. Eu tinha a expectativa de que o Mateuzinho pudesse, cara, brilhar nesse esquema tático do Paulo Souza. E quando eu falei isso lá atrás, o Diego me falou, não, mas ele teve problema de Covid. Ah, ele teve lesão, Alan. Ele tá com um número de jogos menor. O Mateuzinho não consegue jogar nada, não consegue render absolutamente nada. O Mateuzinho tá horroroso. E assim, meu único questionamento hoje, único não, tenho 2 questionamentos desse time que talvez que foi desenhado pelo GE. É o Everton Ribeiro, tá? E a questão do Andrés Pereira, porque eu não iniciaria com o Andrés Pereira por nada nesse mundo, meu amigo Rafa. Eu não sei, Alan. Eu acho que passa muito também, a escalação dos volantes, ela pode passar muito pela forma como a gente imagina o Fluminense jogando amanhã. Eu não imagino o Fluminense atacando o Flamengo. Quando o Fluminense não tinha vantagem, o Fluminense pouco atacou. Preferiu optar por aguardar, esperar uma bola vadia entrar no gol e acabou fazendo um gol até dessa forma, numa falha individual do Léo Pereira. Para mim, a entrada do Andrés Pereira, ainda que eu acho que ele não vem jogando bem, mas conceitualmente, Alan, eu acho que ela faz sentido. Porque ele é um construtor maior, ele tem um pouco mais de dinâmica, ele tem um pouco mais de passe do que... Por exemplo, vamos lá, vamos passar. Todo mundo concorda que o William Arão não fez uma partida na quarta-feira que o credenciou para jogar no sábado. Então a gente abre uma vaga de volante. A gente tem o Diego Ribas, a gente tem o Thiago Maia e a gente tem o Andrés Pereira. Em condições normais, o Thiago Maia me parece ser a melhor opção. Uma dupla de volantes com Thiago Maia e Andrés Pereira. Porém, o Thiago Maia ele tem um pouco mais de características defensivas, até acho que é um cara que sabe jogar bola, mas o Andrés Pereira tem mais essa característica de construção. E ele tem um chute bom, então talvez o Paulo Souza esteja pensando num Fluminense muito postado, um Flamengo que vai jogar o tempo todo no campo de ataque, e ele está confiando nessa capacidade do Andrés Pereira, nessa dinâmica de rodar um pouco mais a bola, e espero que dê certo. Acho que faz sentido. Em relação ao lado direito, Rodinei, aí eu acho que é simplesmente uma troca mesmo. O Mateuzinho também não se credenciou a jogar a grande final. Acredito que só tenha jogado mesmo porque o Rodinei vinha sentindo dores musculares. A verdade é que a gente está um pouco sem opção. Por exemplo, eu falaria tranquilamente hoje, por exemplo, de botar o Pedro, conceitualmente, empurrar a última linha do Fluminense para tentar dar um pouco mais de espaço para o Arrascaeta, dar um pouco mais de espaço para o Gabigol, para eles trabalharem essa bola com um pouco mais de facilidade. Mas o Pedro também está em condição de jogar. O Flamengo está vivendo uma fase que os jogadores vêm tecnicamente muito mal, e isso dificulta que a gente enxergue esses jogadores como opção. Por mais que a gente consiga pensar numa função específica pela característica do jogador, a gente não consegue ver o cara jogando porque ele está tropeçando na bola. Às vezes, literalmente. No caso do Léo Pereira, literalmente, tropeçando literalmente na bola. O Pedro também só deu um bom chute, não conseguiu jogar bem, mas eu acho que a questão passa do Andrés, entendeu, Alan? Eu acho que passa muito por aí. Você levaria um time diferente a campo desse que a gente leu? E aí, você está no mudo. E eu quero que você fale especificamente do Bruno Henrique na ala esquerda, por favor. O meu problema com o Andrés é o seguinte, irmão. Infelizmente, o credenciamento que eles tiveram lá da família Pereira, né, junto com o iFood, me faz acreditar que não dá para ele jogar. Porque da mesma forma que eu sei que o Léo Pereira vai fazer uma merda a qualquer momento e vai entregar a porra do jogo, eu tenho o mesmo sentimento hoje pela porra do Andrés. Então, assim, eu até entendo, Rafa, a tua linha de pensamento é excelente, excepcional. Eu até entendo
que, dadas as características, a forma como a gente vai encontrar o Fluminense, né, a gente possa querer, então, que a entrada do André, você queira a entrada do André por características, para poder facilitar, ajudar ali na criação. Né? Agora, o que me deixa puto é o seguinte, de tudo que esse cara vem tentando, e aí o Paulo Souza criou, e não era para fazer nenhuma inovação, nenhum teste na porra de uma final, eu vou te falar o seguinte, o que eu faria amanhã, que seria um invencionismo meu também, é o seguinte, posso te falar, meu amigo? Sabe o que eu faria? Eu jogaria com... Né, eu não jogaria com a Arrascaeta, porque para mim ele no último terço, ele é um jogador decisivo e não tem como recuar o Arrasca. Mas, dado essa fragilidade do Flamengo em opções hoje, já que eu estou entendendo que o Thiago Maia, então defensivamente, ofensivamente ele não contribui tanto, talvez pudéssemos ter, né, o Everton Ribeiro então fazendo essa posição. Eu não recuaria o Arão sai, o Arão é banco, eu recuaria então o Everton Ribeiro. Eu prefiro o Bruno Henrique jogando ao lado do Gabigol, sendo muito franco, Rafa, de ter que escalar ele de novo lá na ala esquerda. Eu entraria com o Lázaro na ala esquerda. Então meu time seria, né? Agora, é um invencionismo porque não foi testado ainda. Não foi testado. E o Everton Ribeiro tá uma merda, galera. Tá ruim também. Mas entre ter que ficar com o Everton Ribeiro ou o Andréas para poder contribuir, então, na parte ofensiva, Rafa, eu ficaria com o Everton Ribeiro. O Andréas, cara, eu tô também um preconceito muito grande. Já falei, a família Pereira, posso estar completamente errado, mas seria um invencionismo porque ele nunca jogou ali, não está jogando ali, não estaria adaptado e poderia dar problema também. Se tivéssemos testado isso lá atrás, talvez. Mas eu não faria isso, cara. Eu não entraria com o André, não, meu parceiro. E eu prefiro o Bruno Henrique jogando ao lado do Gabigol, jogando próximo da área. Eu não gostaria que o Bruno Henrique viesse aberto. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Bruno Henrique, ele é um cara de velocidade. Para jogar dessa forma, Rafa, ele precisaria ter campo para jogar, para esticar a bola. Ele não vai ter campo, porque a gente vai ver de novo as linhas muito fechadas do Fluminense. Todo mundo jogando atrás da linha de meio de campo. E ele entrando aberto de ala esquerda, ele não vai conseguir criar, porque os dribles do Bruno Henrique são dribles longos. Ele não tem dribles curtos. Ele se embola com a bola. E aí você vai, mais uma vez, prejudicar as características que o Bruno Henrique tem, a ponto do torcedor ficar puto com ele para tentar colocar ele aberto na ala esquerda. Eu não faria isso, tá, Rafa? Eu não utilizaria ele dessa forma. Eu utilizaria ele lá como segundo atacante, mais próximo do Gabigol.